hoje, 18 de março de 2026, e nós vamos caminhar no encontro de número 264. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez. As nossas necessidades estamos procurando suprir com os conhecimentos que estamos procurando. Ajuda-nos, Jesus, neste propósito. Permita, Mestre, que esses amigos espirituais que nos cercam, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos inspiram, permaneçam ao nosso lado, a fim de que tenhamos a sustentação necessária para o aprendizado. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. No encontro passado, vamos falar mais uma vez. No encontro passado, nós pedimos àquele que desejasse, é facultativo, cada um poderá fazer ou não fazer, um resumo, como está enxergando o seu planejamento reencarnatório, como está vendo o seu planejamento reencarnatório, de que forma, de que maneira eu estou enxergando o meu planejamento reencarnatório. Espera aí um tantinho, que tem uma coisa aqui que está atrapalhando. O que está acontecendo? Então, cada um poderá fazer um resumo desse seu planejamento reencarnatório, como está vendo, enxergando, e nós vamos, junto aos nossos amigos espirituais, pedir as recomendações necessárias, de acordo com o que escreverem. Nós vamos pedir as recomendações necessárias para cada um que me entregar esse planejamento reencarnatório. Quem quiser ficar fora, poderá ficar. Quem quiser fazer, façam. Eu recomendaria que fizessem, porque eu sei bem as recomendações que eu tenho recebido e sei que elas podem também serem dadas para vocês. Foi sobre isso que o senhor mandou a Rose falar comigo, né? Oi? Foi sobre esse assunto? É. Bom, eu fiz uma reflexão em casa e escrevi aqui. Espera. Eu não quero que você fale nada a respeito. Eu quero que você escreva e me entregue. E aguarde as recomendações que possam vir. Eu escrevi em casa. Oi? Eu escrevi já, até escrevi. Tudo bem, querida. Aí você depois me entrega, tá? Aí nós vamos ver o que... Vamos fazer isso gradativamente, certo? Vamos ver como é que a coisa vai acontecer para frente. Eu ainda não sei também como ela será. Certo? Vamos aguardar. E nós vamos trabalhar com os amigos espirituais que estão nos orientando, nos assistindo. Okay? Todo esse processo, há uma coisa muito marcante que nos levou e que nos está trazendo a esse propósito, que é justamente fazer com que cada um de nós mais se afaste da materialidade, porque os amigos espirituais estão muito preocupados, entre aspas, preocupados com todos nós, porque
nós nos dizemos espíritas, nós falamos que somos espíritas e estamos dando mais vazão a determinados compromissos materiais, quando deveríamos estar com maior atenção às espirituais. Porque o corpo vai ficar. Essa personalidade fica. Não vai. O que vai é o conhecimento que conseguimos conquistar. São as qualidades que conseguimos conquistar. Para que o amanhã possa ser melhor. Mas Quaresma, como é que eu vou saber se o amanhã é melhor? Como é que foi o meu amanhã ontem? Meu irmão, meu amigo, quando você desencarnar, você vai ter esse resultado. Aí é que está o grande problema. É por isso que a gente sabe e que vimos muitas vezes acontecer nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, aqueles que chegam completamente perturbados, completamente desorientados e reclamando do que está lhes acontecendo. Não esqueçamos que nós estamos reencarnados, estamos com o esquecimento do passado, provisoriamente, para que venhamos a desenvolver tarefas que foram assumidas no nosso planejamento reencarnatório. Eis a questão. E que muitas vezes o afastamento de Cristo, a distância de Deus, não nos permite penetrar na memória existencial, que é justamente o nosso planejamento reencarnatório. E esse afastamento do Cristo, de Deus, das leis divinas, não permite ao nosso guia espiritual nos dar os alertas necessários. E nós entramos em práticas duvidosas. E a maior parte da população está nesse sentido, nessas práticas duvidosas. Porque se entrega à materialidade, passe a dar mais valor à materialidade, às coisas fúteis e que não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Aí, quando atravessa a ponte, quando o corpo físico vai lá para o cemitério, que ele tem que seguir, aí é que vem o processo. Porque as recordações acontecem de acordo com o nível espiritual de cada um. E aí vem o sofrimento, aquele sofrimento consciencial que conversávamos ainda há pouco. E que dói mais do que qualquer dor física. Coisa séria. Nós estamos no final de período, nós estamos no ápice da transição planetária. Não há mais tempo para ficar passando a mão na cabeça. Não, amanhã, coitadinho, não tem isso. Isso não existe. Acabou. O período acabou. E quem duvidar, para quem duvidar, vejam o que está acontecendo. Sermão profético de Jesus acontecendo severamente, porque não prestamos atenção no que Jesus trouxera há milênios atrás, há séculos atrás. Se tivéssemos prestado atenção, não estaríamos nessa situação atual. Porque o sermão profético não é para que ele aconteça, é profético. Olha, caminhe de outra maneira, porque desta forma isso aqui vai acontecer. Não entre nesse processo, porque se você continuar nesse processo, é isso aqui que vai acontecer, está acontecendo. Tudo isso pelo afago à materialidade. Porque se não houvesse o abraço à materialidade, nada disso estaria acontecendo. É uma ignorância incrível, né? Porque não dizer, nas palavras populares que usamos por aqui, é uma completa imbecilidade. Não.
é desconhecer o que é vida, é desconhecer a reencarnação. Fato que nós já conhecemos, então temos que tomar cuidado. Tem vaga. Tem vaga. E ó, está cheio de vaga. A coisa é séria. A coisa é tão séria que eu hoje cheguei aqui, sentei-me, estava meditando aqui, aí fui levado para pegar o livro dos Espíritos. Ali, livro dos Espíritos. Aqui, o livro dos Espíritos. E cheguei na conclusão 2. Eu não vou ler tudo, mas só para enfatizar o que estamos falando. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Eu quero me encaixar nisto. Eu quero com toda a veemência ser espírita. Deu para entender? O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Está aqui. E as palavras são de Agostinho. E foi Agostinho que levou a Jesus o que nós estamos tentando vivenciar hoje aqui, a evangelização dos Espíritos. Foi Agostinho que levou a Jesus. E é por isso que eu tenho falado tanto em materialismo. Está ali. É o mais terrível antagonista. Porque se você entra no materialismo, você vai ter grandes processos depois. É por isso que a senhora, que a Valéria falou, já falou que é 90% que vai voltar para o exílio. Eu estou achando que é mais. Estou achando que é mais. E olha, aqueles que frequentam as casas espíritas, eu estou achando que só 1% segue. A coisa está muito séria. No encontro passado, Maxwell iniciou aqui o trabalho. E o preâmbulo, a introdução do trabalho dele, foi excelente para aqueles que aqui estavam. Eu não sei se prestaram atenção, mas vamos continuar hoje. O trabalho que ele fez aqui na introdução do tema foi de grande valor para todos nós. Porque tudo o que ele dissera, tudo o que ele falou, encaminhava para Jesus. Eu não sei se perceberam aqueles que aqui estavam. Mas se não perceberam, aqueles que aqui estavam vão perceber hoje. É preciso que saibamos que quem ocupa aqui a tribuna, seja eu, seja o Maxwell, ou qualquer uma outra pessoa, ao amparo espiritual, a inspiração espiritual. Nós não falamos aqui aquilo que desejamos, não é assim. Aqui é uma nuvem preparada pela espiritualidade. E então, é por essa via que começamos a falar e precisamos caminhar. Aquele que quiser caminhar, caminha. Você vejam, quando nós pedimos a cada um que pudesse escrever sobre o seu planejamento reencarnatório, como vê, como está entendendo, como enxerga, como, enfim, não é à toa, isto não é à toa que as recomendações nós iríamos conversar com os nossos amigos espirituais, para que isto não é à toa. Há uma preocupação, entre aspas, repito, da espiritualidade amiga com cada um de nós que aqui se encontra. Eu me lembro bem. Eu estava em Sacramento. E eu não fui em Sacramento uma vez só, não. Foram N vezes que eu fui a Sacramento participar da evangelização dos espíritos. E ele, numa dessas vezes, fora dito dessa forma: a evangelização
evangelização de espíritos não é para todos. Percebem o que eu quero dizer? Percebem o que disse Eurípides? A evangelização de espíritos não é para todos. É porque é preciso abraçar. Porque a evangelização é do espírito, não é do homem. O aprendizado é para o espírito, não é do homem. E o espírito segue, o homem fica. Deu para entender o que quero dizer? Por isso, a evangelização de espíritos. E por que evangelização de espíritos? Talvez tenha sido notado que as evangelizações que andam fazendo por aí é para o homem, é para a matéria. E não é isto. E não é isto. E não foi isso que Jesus falou. E não foi isso que Jesus disse. Jesus falou para o espírito. Coisa muito séria. Muito séria. Nós precisamos assumir essa seriedade. Cada um consigo mesmo. Cada um consigo mesmo. Disciplina consigo mesmo. Disciplina consigo mesmo. Porque quando você falta com disciplina para com você, você está desrespeitando a você mesmo. O desrespeito é para contigo mesmo. Então, nos teus afazeres, naquilo que você tem que fazer, você tem que ser disciplinado. Se eu me proponho a isto, discipline-se a isto. Porque se você não se disciplina a isto, você está faltando respeito, primeiramente contigo mesmo. E a falta de respeito leva a quê? Ao erro. A coisa séria. Vejamos, nós vamos ver isto que está aqui. Mas antes, eu fui convocado a fazer isto aqui. Leiam. Não é isso. Aqui. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Prestar atenção. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Nós não podemos parar na letra. Nós não podemos parar na letra. Eu já vi acontecer muitas vezes isso na casa espírita. Chega alguém para ser analisado por um médium, pelo dirigente na casa espírita. Então, esse dirigente conversa com a pessoa, fala com a pessoa, e ele está ali amparado pela espiritualidade amiga e diz para essa pessoa: olha, nós vamos receitar um trabalho para você. Você vai vir, você vai tomar 10 passes. 10 passes. Ele combinou tomar 10 passes. Por quê? Há uma sequência, há um trabalho a ser efetivado durante esses 10 passes. Faço-me entender? Muito bem. Aí você que recebeu a recomendação para os 10 passes, você vai a 2, 3, aí falta ao outro. Você já quebrou o trabalho. A espiritualidade amiga não é babá de ninguém. E nem vai ficar sujeita ao livre-arbítrio que nós temos. Não é isto. Você quebrou a recomendação. A recomendação é para a sequência dos 10. Porque é os 10 que você precisa tomar. É como um antibiótico, por analogia. O médico vai 7 dias, 10 dias, você tem que tomar aquele antibiótico durante os 10 dias. Se você não toma, a bactéria cria força e você não consegue destruí-la. Faço-me entender? Então, é 10 passos. Tem que ser assim, 10 passos. Se você falhou, tem que recomeçar tudo de novo. E se você falha, tem que começar tudo de novo. Até o momento que a espiritualidade diz assim: não, deixa esse irmão a mercê do seu livre-arbítrio. E é por isso que muitos vão à casa espírita, não aconteceu nada. Não, continua a mesma coisa, mas claro, você é disciplinado. Porque você não é disciplinado com você mesmo.
Você faltou respeito para com você mesmo e para com aquele que está dando a recomendação do que você precisa. A coisa é muito séria. A continuidade que se lhe dá. Estudo sério. Temos que ser abrangente, devemos isso adiante. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e os desenvolvimentos das ideias. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos procurando desenvolver as ideias. Começamos a desenvolver lá em cima, com a continuidade do estudo, colocando outras formas ali. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? É isto. É isto. Aí depois chega, mas o que é isso assim, assim, assim? Não entendeu nada, ainda sai dali pior do que chegou. E quem é o culpado? É a própria ser que faltou com respeito a si próprio. É problema dele. Ah, hoje eu estou passando pior do que quando cheguei. Ótimo, para ver se você desperta. Claro. Mas é assim que acontece. Ninguém vai ao exílio porque fez o melhor. Ele vai porque fez o pior para si próprio. Então vai para lá para despertar. Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Allan Kardec. Eu falei do preâmbulo que Maxwell fez na reunião passada. E nós vamos dar continuidade agora. Com a parábola da figueira que secou. Observem os detalhes, observem o conteúdo que traz essa parábola, como todas as outras. E é muito abrangente, tem uma profundidade grande tudo isso. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. Jesus teve fome. Olha só. Você acha que Jesus teve fome? Não. Alguém acha que Jesus teve fome? Muito bem. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a fim de ver se acharia alguma coisa. Observem só o que pensaram. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Observem os detalhes. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Observem as palavras. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Ele está falando da fé. Você deseja alguma coisa? Você quer algo? Peça. Acredite que vai acontecer. Mas
É preciso que você tenha conhecimento. Conhecimento realmente daquilo que você está pedindo e que as possibilidades são reais. Viu o que o Parema falou? Eu vou chegar em casa e vou pedir que eu quero amanhã uma casa melhor. Não é assim não. Não é assim. É preciso que ter conhecimento. E quando você tem conhecimento, você sabe do que você é capaz e até onde você pode chegar. Esse é o grande detalhe. Não, eu não estudei. Eu fiz o fundamental, mas eu quero ser médico. Vou pedir para ser médico. Não é assim. Você tem que se preparar. Você vai ter que estudar. E então depois você vai firmar. Faço-me entender. Não é simplesmente querer, é ter que ter fé. É algo íntimo, capaz realmente de levar aquele movimento que você deseja, de te levar aonde você deseja. E para tal, precisam os merecimentos. Quer dizer, você não vai sair do fundamental para ser médico num hospital qualquer. Você tem que estudar para preparar lá, para chegar lá. Faço-me entender? Essa foi a primeira questão e a primeira orientação e aprendizado para aqueles que estavam com Jesus. Lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Então, é preciso. Não, eu estou indo na casa espírita, eu estou estudando, eu vou lá, então, amanhã, quando eu desencarnar, eu vou para um mundo bem melhor. Só porque você está indo na casa espírita, você está completamente enganado. Você está completamente enganado. Você pode ir até para o mundo primitivo. E dependendo do teu comportamento e do que você está fazendo, com o que você está aprendendo. Você está fazendo o que você está aprendendo? Você está fazendo o que você está aprendendo? O que o Evangelho te recomenda? O que a doutrina espírita te recomenda? O que Jesus nos recomendou? Você está exercitando? Pois é. Se você vai na casa espírita simplesmente achando que por você ir na casa espírita ou em qualquer outro lugar religioso você vai para o bom lugar, você está completamente enganado. Porque a primeira igreja, o primeiro templo é você mesmo. E se você não está cuidando do teu templo, seguindo as recomendações devidas, seguindo o que está no Evangelho, seguindo o que Jesus nos orientou, certamente você não vai para um bom lugar. Cuidado aí, meu amigo, que se você mexer aí e desligar, esse notebook não tem bateria, hein? Esse notebook não tem bateria. É uma recomendação que o Marco ali estava me gestando e eu tenho receio que de repente possa, tirar o nosso vídeo. Mas tudo bem. Compreenderam? Compreenderam? Então o primeiro passo foi esse. Mais adiante. A figueira que secou é o símbolo das pessoas. Prestem atenção. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam proteção para o bem, mas que na realidade nada produzem de bom. Os oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras trazem um verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem
perscrutadas algo de substancial para os corações. É o que está acontecendo. É o que a gente observa nas casas espíritas. Os oradores falando para o homem a falta de conhecimento da espiritualidade, a falta de conhecimento do que transmitem. Falam, mas as energias que vão nas suas palavras não conseguem atingir os corações daqueles que estão na plateia, porque as palavras estão vazias do sentimento. É simplesmente palavras. Palavras, qualquer um pode dizê-las. Não importa qual. Tanto é que a gente vê normalmente no âmbito do nosso mundo, nas conversas, nos tempos familiares, eu amo você, e é uma completa mentira. Porque a pessoa não ama ela mesma, como é que ela ama o outro? É hipocrisia, não é verdade, mas palavras são palavras. Eu posso falar, eu amo você, e não está sentindo nada. Não atinge aquele ser. E o outro pensa que o outro está acreditando, mas o outro não está acreditando também. Porque não tem a energia correspondente realmente ao amor. Porque ela não se ama. Como é que ela vai amar o outro? Um problema muito sério, né? E isso é lugar comum no nosso mundo. Não é lugar comum? Inclusive dentro de casa, com os próprios familiares. É o filho dizendo para a mãe dizendo para o filho, o pai, para o avô, para o tio, eu te amo, e é mentira. É simplesmente para levar vantagens materiais. É o que a gente tem visto. É o que a gente tem visto. As reportagens, inclusive, mostram isso. Os casais, hoje em dia, vejam o que está acontecendo aí. Vejam. E diziam que se amavam, vamos viver juntos, eu te amo. E depois, não tinha nada de amor. São feminicídios em cima de feminicídios e mais não sei o quê. Cadê o amor que foi dito? Tudo hipocrisia. Porque não tem sentimento, são palavras. Simplesmente palavras, como diz aqui. Olha lá, tem mais brilho do que solidez, não tem solidez alguma. Falta sentimento pelo desenvolvimento. Ele próprio está carente. Vai para a bancada da casa espírita, vai para a bancada de uma Assembleia de Deus, vai para a bancada de um templo católico e está lá falando simplesmente palavras. Nada daquilo está sendo sentido. É mentira, é hipocrisia. E por quê? Porque está muito ligado à materialidade. Porque está mais ligado à materialidade. Então ele não desenvolve. Não se desenvolve espiritualmente. Pensa que está se desenvolvendo. Aí, depois, vai lá para o outro mundo, porque aqui está acabando isso, né? Se manifestar nas reuniões mediúnicas. Ai, estou sofrendo. Ai, estou... Né, Marcelo? É coisa séria. Precisamos viver. Precisamos viver. A coisa é assim que funciona. Vejam. Trazem um verniz superficial. Suas palavras trazem um verniz superficial. É enganação. Eu amo você. Você é minha paixão. Mentira. Eu nunca acreditei nisso. Graças a Deus. Acho que eu já levei pancadas nas reencarnações passadas. Coisa muito séria. E continua até hoje no mundo. E é por isso que Zacarias lá atrás já havia falado. 2/3 dentro disso. Eu acho que é mais. Porque o que eu tenho observado, eu fico observando as pessoas.
Como observam vocês que aqui estão? É óbvio e evidente que eu não posso ser direto com muitas pessoas, porque se eu fizer isto, eu posso afastá-las, e não convém afastá-las. Já tem poucos. Oi? Já tem poucos. Pois é. Né? Não convém afastá-las. Inclusive com meus filhos lá em casa, eu não posso ser direto com eles. Porque se eu ser direto, eu já corto um pouco diálogo que existe. É uma coisa muito séria. Então, a gente tem que ser comedido. Mas a gente observa e vê como é que as pessoas estão agindo. E a gente vê que a materialidade está muito forte. A materialidade ainda predomina. E ele se diz espírita. Não é espírita. Eu acabei de ler ali Agostinho. Não é espírita. Não é verdade. Porque espírita é aquele que segue realmente a doutrina espírita, se esforça por segui-la. Outro pacífico. Tem dúvida? Aqui está na tela. Diga. Na parte do amor, então. Oi? Na parte do amor, o senhor falou ali. O senhor falou a parte do amor, que não acreditou, nunca acreditou no amor, então o amor não existe. Sim. É isso? Não, você falou que não acreditou quando as pessoas declaravam amor. Amor, é que então o amor não existe. É claro que não. Porque você, para alguém, primeiramente você tem que se amar. Faço-me entender? Primeiramente você tem que se amar, ser disciplinado consigo mesmo, respeitar você mesmo. Ok? E como é que você tem amor para contigo? Procurando conhecimento, zelando pelo teu comportamento, procurando se aprimorar nas suas ações, eis o tempo. E você vê as pessoas falando para o outro que ama, ela não procura o conhecimento, ela não está nem aí para o que ela é, para o que ela é, e diz que ama o outro. Não é verdade, porque ela não se ama. Você só se ama se você está procurando conhecer, se você está procurando esclarecimento, se você está procurando ser melhor. Certo? Você pode ter um certo compromisso com aquela pessoa, achar que é amor e não é. O amor é interesseiro, o amor tem interesse. Aí se amor é amor. Não. Então, amar entre nós, no planeta Terra, é óbvio e evidente, pelo estágio que nós nos encontramos, que nós não temos aquele amor profundo. Mas você pode ter nuances do amor. Mas para ter nuances de amor, você primeiro tem que amar a você mesmo. E se você não tem compromisso com você, você não tem com o outro. Então você não se ama. Você diz para o outro que ama simplesmente para tê-lo perto de você. Simplesmente para ter o seu agrado. É diferente. E a maior parte dos grupos familiares funcionam dessa forma. A toda regra tem exceção. Tem que levar isso em conta. Toda regra tem exceção, mas para ter amor não tem exceção. Claro que tem. Não, para ter amor, não. Amor é amor. Não tem nada que substitua o amor. O que substitui o amor? Diga-me. O ódio. Oi? O ódio. O ódio? Aí não é amor. Eu estou falando de amor. Eu sei, você substitui o amor. É o ódio. Pois é. Não substitui o amor na sua qualificação, na sua qualidade. Mas nós estamos num crescimento ainda espiritual. Mas o que eu estou falando Então, a gente não pode, esse amor que você está falando, a gente não conhece ainda. Sim, então você não pode dizer. Agora você não pode dizer também que a gente não se ama. É isso que eu falo para você, você é muito taxativo. Eu entendi o que ele Vai me chamar de Eu sobre. entendi o que ele quis dizer. Se você vive fazendo, cometendo os mesmos erros sempre, fazendo sempre aquela tolice, então você não se ama. Então como você vai dizer que ama o outro? Eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Nós estamos nos princípios. Eu acabei de falar, nós não temos aquele amor profundo, mas nós temos que desenvolvê-lo.
E o primeiro parâmetro para desenvolver é você consigo mesmo. Ele não percebeu isso. Não, eu percebi sim. É você consigo mesmo. Eu entendi. Quando você é indisciplinado com você, você está faltando respeito com você. Então você já não se ama. Não. É o que falamos inicialmente. Há controvérsia. Não, a controvérsia é para você, irmão. Para mim não. Para todos. Para mim Eu não. estou falando do jeito que você fala. Para mim Você não. fala, você rotula todo mundo lá embaixo. Não é assim. Não. Não é assim. Eu vou ler só um trechinho, só uma frase para você. Ok? Agostinho, Livro dos Espíritos, conclusão 2. Seja bem-vindo. Ele diz assim, no início: o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Sim. Eu me encaixo nisso aqui. Eu também. Eu também. Nós estamos falando do amor. Como é que você sabe se eu não me amo? Não, mas eu não estou falando de você. Não, Eu estou falando do jeito que eu estou falando. Não, geral, mas não pode. Então você tem que falar assim, há controvérsia. Não há controvérsias. Amor é amor, acabou. Não há controvérsias. Existe graduação. Não há controvérsias. Só que esse Não há amor. controvérsias. O amor profundo, como o amor de Jesus, ainda não existe neste Se mundo. você se amar, há controvérsia. Você não pode me rotular que eu não me amo. Não, mas eu não estou Então, eu rotulando não vou amar ninguém. uma pessoa, quer dizer que eu não vou amar meu filho, não vou amar minha esposa, entendeu? Porque eu não me amo. É verdade? Não, eu não me amo, se eu estou junto com ela. Se eu criei, Mas é verdade. Sabe quando nós vamos nos amar? Nós temos princípios dessa ordem. Sabe quando nós vamos nos amar? Quando nós somos disciplinados como nós mesmos, estivermos seguindo aquilo para o qual nós nos dedicamos, Sim. com correção, com respeito, para conosco mesmos. Isso. É isso. Isso. É isso. Tudo bem, tudo bem. É disciplina. Você falou. Agora não pode rotular. Não, mas eu não estou rotulando ninguém. Rotulando. Eu não estou rotulando ninguém. Como acha aí? Se você está vestindo a carapuça, meu amigo, me desculpe, mas eu não estou botando carapuça em ninguém. Eu estou. Eu não vou mexer carapuça, isso aí que você falou, eu estou dizendo que há controvérsia. Nem todo mundo é o que você falou. Não, mas eu não estou falando que todo mundo é. Eu não disse nada disso. Não. Eu estou generalizando o que acontece. Não, generalizando. Eu estou. Tá bom, continua. No Evangelho, na codificação, fala que o espírita é aquele que se esforça para fazer o melhor, digamos, nas minhas palavras. É isso que eu estou querendo dizer. É o esforço. E a maior parte do povo espírita não se esforça. E essa é uma realidade. E quem quiser dizer para mim que não, eu vou dizer que está mentindo. Porque eu trabalho na doutrina espírita desde que estava no ventre de mamãe nesta reencarnação. São 83 anos dentro da doutrina espírita e nunca me afastei dela. Graças a Deus. Então, eu posso falar o que eu estou dizendo. Ninguém me disse, ninguém me contou. Eu assisti. Certo? E eu falo com muita veemência, porque acreditei no Evangelho e no Livro dos Espíritos. E a minha palavra, se fugir dali, eu quero que me condenem o máximo possível, porque eu não fujo da codificação. Ninguém fuge, eu não fujo também. Aí cada um faz o que quer. Mas não pode. Eu sigo a vista e sempre fui assim. Está ali alguém que me conhece há mais de 40 anos. Sim. Eu sou desse jeito. Eu não fujo. E eu tenho dedicação. E cada vez mais. Por isso, estamos analisando a parábola que secou. Parábola da figueira que secou. E estamos procurando nos aprofundar. Nós estamos procurando o aprofundamento. Não podemos parar simplesmente no que as palavras transmitem no primeiro olhar, no primeiro discernimento. Está aqui, tudo que estamos falando está aqui. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez,
Está aqui. Das suas palavras traz um verniz superficial. Está aqui. De modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É isso que estou falando. É isso que estou falando. Eu sei o que você está falando. Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Eu estive em muitas casas espíritas que, após a reunião, vieram me perguntar: por que o senhor disse isso assim assim? Por que o senhor falou isto? Inclusive, eu tive em casas espíritas que o presidente da casa veio me dizer: mas o senhor não poderia ter dito isto. Olha, é de arrepiar alguém assumir a direção de uma casa espírita sem conhecer a doutrina espírita. É de arrepiar. E é de arrepiar você vê aquelas pessoas que frequentam a casa espírita, que já vão às reuniões lá, N vezes, depois virem te perguntar: por que o senhor disse assim assim? Quer dizer, não ouviram até então e duvidam. Porque é isso aqui, ó, verniz superficial. Problema sério, não é? Esse é o problema. Eu encontrei muito disso nas casas espíritas que frequentei. Não foram poucas, não. Não foram poucas. Então, é preciso aprofundamento. É preciso nós não olharmos simplesmente a cor pelo que ela está transmitindo. Certo? Isto aqui é amarelo, ali é verde, aqui é azul. Vai mais adiante porque tem mais coisa. Não é só isso. Faço-me entender? Faço-me entender? Então, muito bem. Fico feliz contigo. Você. Os espíritos falam que, inclusive, as cores é uma ilusão. Aquela cor é uma ilusão. Ela não existe como você está vendo. Por isso que tem que ter cuidado para que a gente vê e não vai por trás do que está. É o sol que proporciona através, mas aquele verde ali é uma ilusão. Eu ia trazer e esqueci-me de trazer. Esqueci-me não. Resolvi não trazer. Porque eu falei outro dia aqui a respeito de que o tempo na espiritualidade é contado completamente diferente do tempo que vivemos aqui na Terra. E há um livro de Ivone Pereira que apresenta 2 contos. Um de Bezerra, outro de Camilo Castelo Branco. E nesse conto de Bezerra, ele conta a história que aconteceu com ele e o outro espírito que ele acompanhou durante um período no estado em que ela estava, no estado de emancipação, e que ela viveu praticamente vendo a reencarnação de um outro espírito por 2 vezes. Viu tudo, mas viu tantas coisas que ela estava completamente admirada. Quando ela voltou ao estado de vigília, que ela olhou o relógio, ela disse: mas só esse tempo? Ela havia se retirado para o estado de emancipação às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde. E quando retornou, que ela olhou o relógio, ela ficou admiradíssima, porque eram 2h17. Era 17 minutos. E ela tinha feito tantas coisas, viajado tanto, que ela se admirou. A Dona Ivone escreveu um romance inteiro em 5 minutos emancipado. Uma vida inteira, 5 minutos emancipado. Voltava e escrevia o romance todo. Da mesma forma que ela saiu do corpo, que ela deixou o corpo físico e foi viajar com Bezerra e passou a verificar que o tempo
espiritual é bem diferente do tempo material, assim precisamos olhar isso aqui. Fácil-me entender? Fácil-me entender? Olhemos pelo lado espiritual. Esqueçamos as interpretações materiais que estamos acostumados a fazer por causa da vida diária que temos e que nos apegamos à matéria. Esqueçamos-las. Esqueçamos-la. Miremos isso aqui espiritualmente. É isso que estou falando. É por isso que quando falo que o outro diz eu te amo, não está amando mentira, não está amando coisa nenhuma. É hipocrisia, porque ela não se ama. Eu estou falando espiritualmente. Porque materialmente todos nós sabemos que aqui no planeta Terra não tem esse amor que Jesus fala. Nós estamos desenvolvendo. Nós estamos procurando desenvolver. Mas esse mesmo desenvolvimento, quando a gente fala, considerando o desenvolvimento, a gente está se enganando. Porque se eu não me amo, não posso amar o outro. E amar-se significa dizer disciplina consigo mesmo, procurando conhecimento, procurando o aprendizado diariamente, a cada minuto, a cada segundo, procurando melhorar-se. Vamos em frente. Aqui, tá, tudo bem. Vamos em frente. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. Perceberam? Quando fala aqui, todas as utopias, todos os sistemas vazios. Porque para você dizer isto é isto, isto não é aquilo, você tem que ter o conhecimento do que está dizendo. Você tem que saber e conhecer o que está falando. Essa é uma realidade. Você não pode chegar, de repente, entrar numa sala, digamos, de uma faculdade, agora eu vou dar uma aula de medicina, sem conhecer medicina. Faço-me entender? Você não pode entrar numa escola de engenharia, agora eu vou dar uma aula de matemática superior, sem conhecer matemática. Faço-me entender? Mas não é conhecer porque eu não. É conhecer e estar aplicando em você mesmo. E doutrina espírita é isso. Todos os sistemas, todas as doutrinas sem base sólida. Está cheio de doutrina aí sem base sólida. Quando fala todas as doutrinas sem base sólida, está falando daquele que chega para falar, mas não tem o conhecimento devido para falar. Ele fala porque ouviu, ele fala porque disseram, ele fala sem ter estudado o Evangelho, sem ter estudado o livro dos Espíritos, sem conhecer profundamente a doutrina espírita, e ele fala. Repito, como eu já vi, né, e assisti, já contei até aqui, quem estava dirigindo a mesa tem que tomar a palavra da pessoa que estava fazendo a palestra. É triste, né? Mas eu vi, aconteceu, eu estava lá, ninguém me contou não, eu estava lá. Eu vi acontecer. Mas era óbvio que isto poderia estar para acontecer, porque antes de começar a palestra comemorativa da data de aniversário da casa, o presidente da casa chegou para mim e pediu para que eu lesse uma mensagem de Emmanuel, mas disse para mim, essa palavra aqui você não diz não, diz essa daqui. Eu digo, mas Emmanuel escreveu essa daqui, não foi essa. Eu posso falar essa, mas não vou dizer que é a mensagem de Emmanuel, ok? Não, então deixa, eu levou para outro. Quer dizer, já queria que eu adulterasse a mensagem de Emmanuel dizendo uma outra palavra, porque aquela o povo não ia entender. Não é problema de Emmanuel, é problema do povo se não entender. Faço-me compreender. Às vezes a gente quer adulterar as coisas, mas elas são como estão escritas.
E temos que entender como elas são escritas. Não importa o que eu estou pensando, o que você está pensando, o que ele está pensando. Não importa, o que vale é o que está aqui. E se eu penso de uma outra forma, eu tenho que mudar o meu pensamento para o que está aqui. Porque o que está aqui é o que vale. O que está na codificação da doutrina espírita é o que vale. Porque o que está na codificação da doutrina espírita foi coordenado por Jesus. Esse é o grande detalhe. Esqueçamos a minha interpretação, a interpretação de quem quer que seja. O que vale é o que está ali. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. O que vimos inicialmente, lembram? Lembram? É isso. É a verdadeira fé. É você acreditar naquilo que está ali. Se você não acredita, você começa a fazer uma série de conclusões que não tem a ver nada com aquilo que está ali. Ali está a fé. A fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. E isso é o que falta. Isso é o que falta em cada um de nós. Essa fé que transporta a montanha. É pararmos e queremos analisar e acharmos que é isso ou acharmos que é aquilo. O que vale, repito, é o que está aqui. Eu não posso achar. Se eu acho, é a figueira que secou. Se eu acho, eu sou a figueira que secou. Porque não está dando fruto. A coisa é séria. Para dar fruto, vocês têm que estar baseados na codificação. Isso é que dá fruto. E o primeiro fruto que você vai colher é aquele que está dando em você mesmo o conhecimento, o entendimento mais profundo. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. Está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui. Coberta de folhas, mas carente de frutos. Está cheio por aí. Está cheio por aí. O que adianta eu estar transmitindo alguma coisa para a Ingrid se eu só estou emitindo para ela simplesmente palavras, sem um sentimento profundo daquilo que eu estou falando? Não vai ferir o coração. Faço-me entender? Não chega a energia devida. É por isso que muitos palestrantes vão para casas espíritas, falam, e as pessoas saem de lá da mesma maneira ou com mais dúvida ainda. Porque não tem aquela semente dentro dele. Não tem como. Não chega a energia. Mas eu não vejo. Claro que tu não vai ver energia. Para de respirar. Você vai rapidinho conhecer a energia. Tapa os seus ouvidos e a tua boca. E para. Você vai conhecer a energia rapidinho. Aí você já está do outro lado. Cadê a energia? Deixei lá. É por isso que Jesus as condena à esterilidade. Observem o que diz o Evangelho. É por isso que Jesus as condena à esterilidade. Porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. E considerando cada um de nós, estarão secas até a raiz, é justamente temos que ir para o aprendizado mais ferrenho, mais forte, para que possamos despertar. É um despertamento. Você não deu fruto, agora você vai
Tem vaga aí? Está cheio. O Maxwell, no encontro passado, ele olhou para ali, mas ele não viu nada. Mas não dá para ver, não. Eu também saí de perto, eu falei, não vou ficar nesse Mas não dá para ver, não. ser sugado. Ele não olhou ali e disse assim: ué, o Cine não estava não. Falei, não, seu. Não vai pro céu, tá bom, não vai pro céu. Você é programação, não falei nada disso. Sinceramente, quase caiu no buraco aí, quase. Eu entrei aqui sozinho. Aí eu olhei o buraco, tem buraco mesmo. Mas o Maxwell não falou nada não, estou brincando. Não vai pro céu, não. Muito bem. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade cairão reduzidas a nada. A mensagem de Jesus para a figueira que secou é isto, e aí está. É como a figueira que secou. Não está servindo para nada. Não está dando fruto nenhum. A figueira foi um símbolo. Seca. Que ele usou. Oi? A figueira foi um símbolo que ele usou. É um símbolo, perfeitamente, é isso mesmo. É um símbolo. Produzindo nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Percebeu, Beto? Percebeu? E o que entendemos disso? Nós que já conhecemos o método evangelização de espíritos, o que entendemos disso? Terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Não terem posto em ação os recursos. Oi? A gente adquire o conhecimento, mas não coloca em prática na nossa vida e nem auxilia os outros. E considerando o que já conhecemos, quais são esses recursos que nós trazemos conosco? Nós não houve a valorização. Oi? O processo reencarnatório. Quais são os recursos do processo reencarnatório que você traz consigo? A memória existencial. A memória existencial baseada no planejamento reencarnatório. Esses são os nossos recursos. Observe agora um detalhe. Você está com a tua memória existencial, porque certamente você fez um processo reencarnatório. Você fez um processo reencarnatório individual. Mesmo que não fosse individual. Certo? Você tem a tua memória existencial. Muito bem. Mas aí você então não a utiliza devidamente. Não utiliza devidamente, então será tratado como a figueira que secou. E por que você não está usando devidamente? Porque você não está com boa sintonia para com os amigos espirituais e principalmente com o teu guia espiritual. Ele não tem condição de te ajudar na lembrança da tua memória existencial, porque você está com a mente conturbada, comportamento indevido, cometendo ação que não deve. Então você tem problemas sérios. Certo? Todos que estiverem nesta condição, e é a maior parte daqueles que estão reencarnados, vão para o exílio. Porque é a figueira que secou. Faço-me entender? Estão afastados de Jesus, estão afastados das leis divinas. Percebe? É uma figueira que seca. Então a esterilidade. Jesus, o que Jesus quer dizer é isto também. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas
e não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Você é uma doutrina. Eu sou uma doutrina. O CID é uma doutrina. O obsessor é assim mesmo, ele atrapalha, ele é chato. Né? Maxwell é uma doutrina, o Beto é uma doutrina. Fácil-me entender? A gente tem que buscar o conhecimento naquilo que está no Evangelho. Porque você é que vai produzir para você mesmo. E se você não produzir os frutos devidos, de acordo com o teu processo reencarnatório, ou se esforçar por tal, evidentemente, você será como uma figueira que secou. O teu destino, não tem como ser de outra maneira. Não tem como ser de outra maneira, senão o progresso não aconteceria. Mas olha só, Vou olhar, estou olhando. eu vejo, às vezes eu tento transmitir de alguma forma, dentro do que eu compreendo, para outras pessoas. Mas a primeira citação, não, isso aí não é verdade. O que é importante é Kardec. Entendeu? Então, eles assim, eles não conseguem entender que a essência Kardec tem um progresso dentro da doutrina. Eles não conseguem perceber isso. As pessoas com quem eu converso já não têm essa situação. Mas a nova era veio trazer essa luz para esses que já ainda estão lá atrás. Nós estamos em 2026, não é isso? Com certeza. Então eles não conseguem absorver esse entendimento. Primeiro, o que você falou não é real, não é Kardec. Não tem nada a ver. Kardec é o codificador. Sim. O que está aí é coordenado por Jesus e que foi transmitido por vários espíritos. Sim. Certo? Pois é. As pessoas, é isso que ele estava falando. A pessoa quer interpretar e quer analisar como se tivesse em 1864, foi quando ele editou o Evangelho. E não é por aí. E não é por aí. Em 1864, você não tinha avião, não tinha carro, não tinha automóvel, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. Não tem que trazer para a atualidade. Muito bem. Então, cadê? Onde é que nós paramos? Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade cairão reduzidas a nada. É óbvio, e nós sabemos que muitas das doutrinas que existem por aí vão morrer com uma árvore que secou. Igual a figueira, acabou. Não vai existir nada. Mas, em considerando cada doutrina um de nós, é óbvio e evidente que a gente tem que procurar, né, o caminho do crescimento, o caminho do conhecimento, para não ser reduzido a nada. Temos que dar frutos. Não podemos ser uma figueira que secou. Eu sou uma figueira. Você é uma figueira? Sou. Hã? Eu sou uma laranjeira. Sou. Por que você diz que é uma figueira? E eu ainda estou só nas folhas. Oi? Eu ainda não dei fruto. Então vai ser secado. Pois é. Mas o fruto não significa dizer que só dentro de um, digamos assim, só dentro de um sistema religioso, não. Em todo o teu comportamento, em tudo que você tem feito, em tudo que você tem produzido na tua reencarnação. E aí, vejam como as coisas se encontram. Veja que não foi à toa que eu pedi o planejamento reencarnatório. Como é que você estava vendo o teu planejamento reencarnatório? Está observando? Está observando, Denise? A Denise está olhando séria. Está fazendo aquele, já sei.
Vejam como as coisas se encontram. Vejam como eu iniciei falando do preâmbulo, da introdução do Maxwell no encontro passado. Vejam, as coisas vão se entrelaçando. E nós temos que entrelaçar isto na nossa mente. E daí começar a fazer conclusões do que necessitamos fazer. Então você já sabe, você disse que só tem folhas. Comece a preparar alguns frutos. Estou adubando. Vai dar muitos frutos. Mas não demore muito para adubar, porque tem vaga lá. Aduba, faça o adubo rapidamente. Chega muito para trás, não, você vai cair. Oi. Tem o Vinícius, de uma das páginas dele, da Educação do Mestre, Vinícius, de uma das páginas dele, ele fala assim, que essa simbologia da figueira, para muitos de nós, ela significa dizer que você ainda tem raízes profundas, você ainda não está moçado. E que se o pomicultor for amoroso, ele não arranca a raiz, ele cria sulco em volta da planta, evangeliza e bota fertilizante em volta, porque as raízes vão fazer que a árvore cresça de Deus. É o que ela está fazendo. Então, é isso que vai fazer. o que nós estamos fazendo com Jesus, como pomicultor, eu sei que eu estou seco aqui porque o tempo me secou. Mas as minhas raízes do passado como espírito são profundas. E eu preciso que Jesus adube em torno de mim para que eu volte a crescer de novo. Então, nós não vamos ser arrancados pela raiz. Porque nós temos. A árvore pode ser, assim. Ela seca. Mas nós não vamos secar, porque nós temos raízes profundas nas nossas encarnações passadas. A Ingrid não leu Vinícius, mas ela disse que vai adubar. Não, ela já está sendo adubada. Já está adubando, ela já está adubando, porque o que estamos fazendo aqui é isso. É isso aí. É isso. Cuidado que de repente você vai ler os frutos comentando, não vai se admirar dos frutos. Não vai para trás não. Frutos saborosos. Chega para frente. É gostoso, eu tenho. Caíram reduzidos a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não, que nós já fomos lá, né? Já. Terem posto em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que secou. Então, pronto. Como você disse, você já está adubando, você não vai ser tratada como a figueira que secou. Se bem que eu não sei o que você está fazendo por aí, mas fica comportamento. Pois é, isso que eu estou falando, né? Olha, não chega para trás, tu vai cair. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não vou te buscar, não. Vai falar. E eu não quero saber o obsessor. Não, você vai para outro lugar, cara. Vai para outra forma, pelo amor de Deus. Vai lá encher o saco lá dos caras. É melhor não ir, né? Você não pode voltar. Eu vou te expulsar de lá. Não vou entrar, não. Os médiums. Perdão, deixa eu beber uma água aqui. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão especialíssima. São árvores que devem fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que o alimento seja abundante. Existem em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja desertados em nenhum ponto e a fim de provar aos homens que todos são chamados. Então vejam, em todo o planeta, os amigos espirituais se servem de médiuns, de espíritos reencarnados para transmitirem a boa nova.
Mas é óbvio, é evidente que a gente vê a dificuldade de muitos povos. Mas não quer dizer que entre eles não tenham aqueles que estão ali, estão muito bem. E estão sendo guiados e orientados. Né? A gente inclusive vê isto, às vezes nas reportagens, né? A resignação de muitos. A gente costuma observar. Porque eles também estão sendo orientados. Em todo o planeta é isso. A evangelização de espíritos também já se alastrou por vários países. Não só no Brasil, mas por vários países. Porque Eurípides trabalhou para que isso viesse a acontecer. É um problema dele. Já se alastrou. Já tem gente lá no exterior trabalhando a evangelização de espíritos. Quer dizer, aquele que não procurar se aprumar, seguir um caminho melhor, é porque ele não quer. Porque tem em todo mundo. É óbvio e evidente que nós estamos vendo as guerras, enfim, mas é um problema dos espíritos que se adequam. Acham adequado esse tipo de situação. Uma materialidade completamente absorveu-os. Então eles vivem nesse processo de guerrear para tomar a terra do outro, o petróleo, né? Sambacar, não, porque essa terra é minha. Infeliz, vão ver que daqui a pouco ele vai para a terra mesmo, lá dentro do caixão, como foi o outro que estava do lado dele. Tamanha ignorância, né? É uma ignorância muito grande dessas almas. Vejam que são almas que não sabem por que existem. Completamente apegadas ao orgulho, à vaidade. Se porém eles perdão. Se porém eles desviam o objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmos, melhorando-se, são como a figueira estéril. Quantos médiuns que nós conhecemos, né, que nós temos visto um fracasso. Por exemplo, João de Deus, nosso irmão João de Deus. Aquela alma, que mediunidade, vejam. E a mediunidade é um processo também, faz parte do processo reencarnatório. O corpo físico foi trabalhado para aquela mediunidade que ele desenvolvia. E vejam como funciona a mediunidade, que embora ele fazendo toda aquela outra coisa que ele tinha como procedimento, todo irregular, mas as pessoas que iam lá, a coisa acontecia. As cirurgias se davam. Eu vi. Pois é. Você. Eu também estive lá, pois é. Também estivemos lá em Abadiânia. Acabou a cidade. Outro dia eu vi uma reportagem sobre Abadiânia. Acabou a cidade. Aquelas pousadas, tudo aquilo acabou. Aquelas lojas. Veja só o mal que ele teve e que ele fez acontecer. Olha o que ele produzia naquela cidade. Veja. Quer dizer, até a própria cidade secou. Quanto tempo vai levar para recuperar? Oi? Quanto tempo vai levar para ele se recuperar? Vou conversar com Deus para saber, depois eu te conto, tá? Quer dizer, então vejam, né? Em todo o planeta há médiuns procurando desenvolver o seu trabalho para que as pessoas despertem, né? E não passem a ser uma figueira seca, sem frutos.
Onde é que eu parei? Deus Lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. Também tem essa. Tem médium que perde completamente a mediunidade que desenvolvia, porque trabalhou com ela inutilmente. Não foi o caso de João de Deus, porque as pessoas iam lá e elas precisavam receber aquele recurso. Não é que ele perde a mediunidade, os bons espíritos se afastam, ele continua médico. Perfeitamente. Agora, de médicos falsários, de médicos mentirosos, Perfeito. também existe na parte do É isso aí. Com certeza. A semente que não sabem fazer frutificar, deixando crescer, tornem vítimas dos espíritos maus. É isso. Muitos perdem a mediunidade, deixam de tê-la, né? É suspensa, e passam a se tornar vítimas disso aí. Aquilo que faziam de melhor, que poderiam continuar fazendo, não fazem mais. Perde a oportunidade, né, de continuar servindo ao próximo e a Deus. Né? O que você tem feito com a tua mediunidade? Até o ponto em que eu consigo entender, eu acho que eu estou. Bom? Eu acho que eu estou agindo. Você só acha? Sim. Não tem certeza nenhuma? Não, certeza absoluta não tem nada. Certeza absoluta, alguém já não tem certeza de nada. Aqueles pedidos que você me conta, que você faz, que às vezes quando você está com a pessoa, Sim, eu a faço. mediunidade está sendo trabalhada nesse sentido. Sim. Eu faço e, graças a Deus, muitas pessoas depois eu sei notícias que a pessoa ficou bem. Igual a minha amiga, que quebrou as pernas, eu pedi muito ao Rafael para ajudá-la, ela operou catarata. E ela está com 80 anos e está enxergando, ela não estava enxergando. Isso aí é muito bom, né? Uma pessoa com Ainda bem que 80 eu já anos. passei de 80, mas continuo enxergando. Pois é, mas ela não estava enxergando. Mas agora, depois da cirurgia, está enxergando. É, beleza. Todos nós precisamos. Vou perguntar a Valéria o que ela tem feito com a mediunidade dela. Devo perguntar a Valéria? O que você acha? Sim. A Valéria, com certeza, está fazendo muita coisa boa com a mediunidade dela. É, Com certeza. então não vou perguntar não, né? A gata não quer que eu pergunte, não vou perguntar. Terminou. Bom, agora perceberam o que Jesus quis transmitir com a figueira que secou? Perceberam? Perceberam o que é a figueira que seca? Quem é a figueira que seca? O que é a figueira que seca? Só não vai ver. E perceberam logo no início que ele falou, Estamos se secando. ele falou para aqueles que o seguiam, que era um problema da fé, problema da fé, que ele falou para a figueira que seque, e ninguém mais coma teus frutos ou coisa parecida. Sim, porque uma figueira, alguém que está aí, que não está fazendo nada, que também não tem a transmitir, só vai transmitir o que não presta. Então é melhor que seque. E acaba. Não fala nada. É melhor você não funciona. Valéria, você percebeu por que a figueira secou? É a falta de fé. Sabe o que eu estou pensando? Hã? Eu estou pensando aqui uma coisa, assim, né? Será que quando a pessoa faz a leitura dessa parábola, ela não entende que ela tem que produzir frutos, né? Mas, às vezes, esses frutos que ela produz é no sentido externo, é prestar a caridade para o outro, mas sempre no sentido material. Na vida, no sentimento, pode não haver uma multiplicação
naquilo que é preciso fazer. Eu até coloquei aqui para depois falar contigo. Qual é a verdadeira caridade? A mim, dentro do meu entendimento, é a moral. A questão moral, você tem que ser caridoso, você tem que ser indulgente e descobrir dentro desse BIP que a indulgência para mim é difícil. Pois é. A maior parte das pessoas fazem uma assistência material e diz que é caridade. Isso. Mas é o aprendizado para a caridade, pelo menos já está dando, já está oferecendo, né? Porque a verdadeira caridade é aquela que imputa o teu sentimento. Essa é a verdadeira caridade, né? Aquela que tem em ação o teu sentimento. Realmente, não é um sentimento simplesmente por escolha ou porque você precisa fazer assim para que isso tal aconteça. A maior parte também tem isso, né? Não, eu vou fazer dessa maneira, eu vou atender a Ingrid porque eu preciso atender a Ingrid, porque a Ingrid é importante para mim. Não é isso? Não é isso. A verdadeira caridade, em tratando de sentimento, é como a Graça estava falando ainda há pouco. Ela foi lá e fez para a pessoa, mas ela estava fazendo porque ela achava que era melhor para a pessoa mesmo, é o sentimento dela. Então ela estava empregando a fé que ela tem naquilo que ela estava fazendo. Olha a fé aí. Mas eu vejo assim, que a caridade também é quando o outro não precisa chegar até você para pedir. Quando você está num nível espiritual que você consegue perceber a carência do outro. Se você percebe, você já pode ajudar perfeitamente. Sem dúvida. Mas você falou da figueira que secou. Eu quero saber se você realmente entendeu com profundidade a parábola da figueira. Eu acho que a necessidade de você para ser útil, produtivo... Em poucas palavras, vai. Então, útil, produtivo, não só através do conhecimento para si e para o outro. Eu entendi dessa forma. Porque se você não fizer alguma coisa, você é inútil. Sim. Por isso ele secou a figueira. Não estava produzindo frutos. Seca a figueira. Fala, Marcos. Eu fiz um estudo sobre essa parábola. E o amigo espiritual me intuiu que a figueira é uma árvore que dá um fruto. Mas ele é um fruto material. O que vai dar sabor àquilo que você faz é a fé no sentimento que você carrega. Então, se você tem sentimento bom, você dá um sabor àquele ato. Por exemplo, você pega 1 quilo de feijão para dar pessoa. Foi você que plantou o feijão? Não. Então você está dando alguma coisa que alguém fez. Mas se você coloca sentimento no feijão, quem vai comer aquele feijão vai carregar a fé no amor que você carrega. Que aquele feijão, presta atenção, de 1 quilo, não vai alimentar só uma pessoa, vai alimentar uma família inteira, vai produzir frutos. É o sentimento que você carrega, e dá sabor àquilo que você faz. É o que a Graça estava falando, a figueira é um simbolismo. É um símbolo, não foi isso que você falou? É um símbolo. E daí a gente tira essas conclusões. O sentimento que você coloca no fruto que você vai doar. É você que dá a fé, que o sentimento bom que você carrega, você vai comer. Jesus falava assim, quando perguntou para ele, já estão com fome, o povo está com fome. Aí o que ele perguntou? Quantos pães tem, quantos peixes tem? Ele não tirou do nada. O que multiplicou foi o sentimento que ele colocou para alimentar aquela multidão toda. Então, se o sentimento do peixe é bom, come eu, come Valéria, come ele, come 10. Veja. É isso. Veja, Jesus começa a parábola chamando a atenção para a fé. A fé sem obras é morta. Está aí o conteúdo. Ele chama a atenção para a fé. Quer dizer, você tem que ter fé. Agora está aqui. Você é a figueira.
dê frutos, porque se você não dá fruto, Mas você, Roberto, só um instantinho, você pode dar frutos, mas os frutos não são saborosos. não, mas então você não está dando fruto que Não, Jesus mas falou. você não colocou sentimento na sua árvore. Pois é, A fé é a força do amor Pois que é. dentro de você. Ô, Vai dar sabor às coisas que você faz. Maxwell, quando eu falei da fé, a fé o fruto tem que ser fruto saudável. Ah, gente, Não é se não fruto que não tiver presta. fé, vai dar uma figueira. Não, se der o que não presta, não é fruto. Não tem Não é esse é fruto da fruto, fé. mas sem fé. Não é esse fruto da parábola. Ah, tá. Não é o fruto da Mas é parábola. fruto. Esse fruto que você está querendo colocar é um fruto que não presta. Porque não tem sentimento. Um fato que aconteceu com o meu sobrinho, É. ele tem um pé de mangueira enorme na casa dele. Então a manga estava ácida, horrível, não tinha sabor nenhum. Aí. Então ele disse que ele vivia muito revoltado com muitas coisas. Não sei É por isso que o fruto estava ruim. Não, aí ele disse que o pastor dele falou com ele que a mangueira não era a mangueira que estava ruim, era ele que tinha que melhorar. Ainda Essa bem. Esse energia- pastor é bom, hein? E as Esse pastor é energias bom. dele estavam tão pesadas que estavam contaminando a mangueira. O pastor é Isso aí que eu estou tentando falar. Aí, É isso? ele começou a melhorar, ele melhorou os sentimentos dele, mas isso é verídico, isso é verdade. É ele que contou isso, me contou isso. Ele melhorou os sentimentos dele, agora eles já estão Tá vendo? utilizando É isso que eu estou tentando Mas Fala, Valéria. O pastor é médium. O pastor é médium. Mas a maior parte dos pastores são médiums. Mas tem aqueles que não prestam, porque também na doutrina espírita está cheio. Aliás, na doutrina espírita está cheio. Lá também. Fala, Roberto, vai falar. Não, só estou ouvindo. Eu fico aqui no nariz. Então vejam, agora, revivendo o que a solicitação que nós fizemos. Justamente, a solicitação de pedir o planejamento reencarnatório conforme você está enxergando, conforme cada um está enxergando, visa justamente vir alguma recomendação para que possamos produzir frutos melhores. Vejam como tudo se encaixa, não é à toa. E tudo isso começou a se encaixar desde a introdução do preâmbulo que o Maxwell fez aqui na quarta-feira passada. Quem estava aqui, viu? Quem não... Ela respondeu. Mas você pode ouvir no vídeo. Eu não estava presente, mas tive que ver o vídeo. Então, veja como as coisas vão se encaixando, né? Para que nós não fiquemos como uma figueira, né? Para que Jesus não seque a figueira, ou seja, para que não tenhamos que ir para o exílio. Vamos trabalhar para dar frutos deliciosos e não esses frutos que o Maxwell colocou, que andam colocando por aí, não é? Porque esse fruto não presta, né? De repente a gente mantém só as folhas, não bate as folhas. Você falou que estava com as folhas. Sim. Mas você já está adubando. O Maxwell falou, né? Aí você disse que já estava adubando, você estava adubando, aí ele falou que está adubando, já está bom. Já é alguma coisa. Agora começa a dar aquele fruto melhor. Nunca esqueçam de trazer a água para fluidificar. Porque cada vez que você interrompe, você reinicia um trabalho. Você reinicia um trabalho para você. A sua mãe não, porque a sua mãe depende de você. Então o trabalho para ela continua acontecendo, mas para você ele é interrompido, porque a indisciplina foi sua. Deu para entender? Então você reinicia o trabalho, até o ponto que se você falhar muitas vezes, o amigo espiritual diz, agora deixa ela por conta dela. A gente tem que ter muita atenção, porque o amigo espiritual, ele não nos persegue nem não se trabalha, não. Está vendo? Ela dá, então deixa para lá. Ela esqueceu, ela não trouxe. A sua mãe não. O da sua mãe não é interrompido, porque ela está dependendo de você. Então, a espiritualidade mantém. Não? Eu nunca deixo da minha água purificada. Já há anos e anos e anos, nem sei quanto tempo tem, a minha garrafa termina, eu encho de novo, boto lá. Já tenho esse compromisso
Né? E os amigos espirituais já sabem. Eu nem peço porque eles já sabem. Mentira, eu peço mesmo. Eu peço e peço muito. Eu converso com Jesus como estou conversando com você aqui agora. Aprenda a fazer isso também. Aprendam a fazer isso. Converse com Jesus como você está conversando com alguém. Mesma coisa. Eu peço a Jesus. E olha, eu tenho pedido tantas coisas a Jesus, eu sei que eu tem acontecido alguma coisa, nem tudo, porque eu não mereço tudo, eu estou cheio de coisas que não prestam ainda. Né? Então, evidentemente, nem tudo acontece. Mas a intervenção espiritual tem acontecido bastante mesmo. E eu percebo isso tranquilamente. Por exemplo, meu joelho, eu não sinto mais nada aqui, eu estou andando normalmente. Né? E outras coisas mais que eu não vou deixar para lá. É isso. Uma pergunta, fala. Quando uma pessoa ela é focada no trabalho dela, isso é materialismo também? Oi? Quando uma pessoa ela é focada no trabalho dela, isso é materialismo também? Não, focado no trabalho, de que forma? De que forma é o seguinte, por exemplo, eu trabalho como taxista. Né? Então, se eu não sair, eu não ganho. Você tem que desenvolver um bom trabalho. Eu tenho que desenvolver o meu trabalho. Aí o que acontece? Por intermédio do meu trabalho, eu tenho pessoas que dependem de mim, que não sejam dentro da minha casa, eu e minha esposa, porque ela também trabalha. Né? E a gente aqui somos uma soma só. Nosso dinheiro é um só. Mas por trás de mim tem outras pessoas que dependem de mim. Então o que acontece? Digamos assim, por exemplo, eu trago a Valéria aqui. Né? Eu venho com a Valéria, por intermédio da Valéria, eu conheci a doutrina espírita, já ouvi falar, mas vim conhecer com vocês aqui. E aqui eu estou tendo esse estudo do fundo do meu coração, que está sendo muito bom para mim. E, por exemplo, a Valéria, ela me paga para me trazer aqui. Para me trazer e para me voltar com ela. E, pendente as contas que já tenho, como é sempre falado aqui, o termo do materialismo, né? As contas pendentes que eu já tenho, como pensão de filha, como ajudar meus pais, ou outras contas a mais da casa, a Valéria falou, eu não vou poder ir na quarta. Então, aí ela falou, você vai? Eu falei, Valéria, também não vou conseguir ir, porque eu vou precisar trabalhar. Nesse caso, eu visei o materialismo e deixei de lado a minha doutrina, o meu estudo, e preferi visar a matéria. Mas aí... Veja bem. Quando você está fazendo algo útil, todo o trabalho é uma coisa útil. Quando não é útil, não é trabalho. Por exemplo, o cara que rouba, ele não está trabalhando. Embora ele pense que está trabalhando, porque está roubando. Né? Tudo. Trabalho são desenvolvimentos úteis para o livro dos Espíritos. É uma questão do livro dos Espíritos. 798, eu não me lembro agora qual. Certo? Mas, de repente, se você... A Valéria não vem, como você falou. Aí você vai trabalhar, porque você tem que defender o teu esterone, o teu dinheiro para cumprir as suas tarefas, né, de gastos, de compromissos. Aí é uma avaliação sua. Você vai fazer a avaliação. Eu posso deixar de fazer isso, porque eu não vou deixar de suprir aquilo? Aí você vai fazer a avaliação. Você vai avaliar. Se você vê que de repente dá para deixar de fazer para fazer outra coisa, aí você, quem sabe? Se você vê que aquilo você não pode deixar de fazer, porque se eu deixar de ter essa verba aqui, vai faltar comida, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Aí você que vai fazer a avaliação e ver. Porque se, por exemplo, você está com uma bolada boa, o banco está lá com o seu dinheiro guardado, não é? Você pode perder essas horas, entre aspas, vindo aqui, é melhor vir aqui, porque você tem condição de suprir essa necessidade. Quando você vê que não tem condição de suprir essa necessidade,
aí você vai. O problema do materialismo, certo? O problema do materialismo é você dar prioridade ao que é material do que é espiritual. Essa prioridade que a maior parte dá, está errada. Aí é que está o problema. E estão pensando que vão por regeneração. Não vai não. O amigo espiritual já me falou. Não vai não. A coisa é séria. A coisa mais séria do que nós pensamos. É por isso que Zacarias lá atrás já falou. Que 2/3 não segue. Mas eu acho que é mais. Porque ainda estão dando prioridade ao materialismo. E você dá prioridade ao materialismo, tem muitas formas e maneiras. Muitas formas e maneiras. Não é só o dependendo que você pensa que está servindo a pessoa, aí você vai, porque você acha que aquilo é melhor. Tudo isso é muito problemático. Tudo que nós já falamos aqui. Oi? No caso que aconteceu com a Maria, eu não poderia deixar ela naquela situação e vir para cá, a gente continua virado. Sim. Ah, no caso da cabeça quebrada, você podia ter deixado ela, problema dela, ele que quebrou a cabeça, não foi você. Tô brincando, hein? Tô brincando. Né? Ela até que teve esse merecimento de você chegar, né? Veja bem aí, você não estava com ela, você chegou depois. Sim, mas tinha uma moça lá que tadinha, chegou atrasada no serviço e ficou lá. Por ela que empurrou, não? Cheguei primeiro que ela. Então, não via Tem que ver todas as. Muito bem. No próximo nosso encontro, nós vamos começar analisando estranha moral. Eu vou analisar o primeiro tema, depois o Maxwell vai analisar o segundo. Odiar pais e mães e vai por aí afora. A coisa é séria, né? Então nós vamos começar a analisar esse capítulo do Evangelho, né? Que é um capítulo de uma... Tem muito ensinamento ali para. Bom, vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje, silenciando a nossa mente e fazendo com que ela chegue a Jesus. Mestre, que bom estar contigo. Como nos sentimos saudáveis estando contigo. Muito obrigado, Jesus, pelo aprendizado que nos chega, pelo Evangelho que nos atinge e que saibamos compreendê-lo e fazer com que sejam caminhos a seguir. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos espirituais que aqui se encontram, nos ajudam, nos amparam, nos protegem e nos inspiram. Muito obrigado. Um obrigado especial a Eurípides Bassanufo. Muito obrigado, meu irmão, pelo despertar que está acontecendo com todos nós. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado